Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui mais uma vez. Hoje nós vamos começar a falar de um tema muito delicado, cheio de detalhes, mas que se você prestar atenção desde a primeira aula, você não vai ter nenhum problema com esse assunto. A nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos iniciar pela nomenclatura dos hidrocarbonetos, que é a classe de composto orgânico mais simples que tem, formada só por carbono e hidrogênio. Já comentamos disso anteriormente. Especificamente, vamos começar pelos hidrocarbonetos que têm cadeia normal, ou seja, sem ramificação, e cadeia aberta, ou seja, sem a presença de ciclos. O nome de hidrocarbonetos deste tipo vai ser formado por três partes: o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos, o infixo indica a presença ou não de insaturações, e o sufixo indica o tipo de classe ou função orgânica. No caso dos hidrocarbonetos, nós não consideramos uma função orgânica, nós consideramos uma classe de substâncias, porque não existe um grupo funcional. Então, quais são os prefixos que você precisa saber? É claro que existem N, mas os primeiros 10 você tem que saber. Especialmente os 4 primeiros, o pessoal costuma confundir bastante. Se você tiver um carbono na cadeia, o prefixo vai ser met. 2 carbonos, o prefixo será et. Para 3 carbonos, o prefixo será prop. 4 carbonos, o prefixo será but. Então esses 4 primeiros você tem que ter um cuidado especial, porque não tem uma justificativa para eles serem o que eles são, na verdade. Então é difícil memorizar de início, mas rapidinho você memoriza. De 4 carbonos para cima, em quantidade, normalmente fica mais fácil de associar. Um aluno meu uma vez falou um negócio engraçado, e eu sempre comento isso com os meus alunos em sala de aula. Ele diz que de 5 para frente é a nomenclatura de campeão, do jeito que ele usou para memorizar. Exemplo, 5 carbonos, o prefixo é pente. Por exemplo, pentacampeão, funcionou para ele. 6 carbonos, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Então, novamente, existe mais do que 10 prefixos, mas na prática, gente, pensando em questões de Enem, de vestibular, eu não me lembro, honestamente, de uma questão que você precisasse saber mais do que os 10 primeiros prefixos. Se você tiver curiosidade ou quiser saber, dá uma procurada na internet que você acha rapidinho. Os infixos são 3 possíveis. Eu posso ter o infixo an, posso ter o infixo en, posso ainda ter o infixo in. An eu vou usar quando? Quando eu tiver um alcano, que é a subclasse de hidrocarbonetos que não tem nenhuma insaturação. Então vai ser aquele composto que só tem ligação simples entre os carbonos. O en eu vou usar para a subclasse dos alcenos. Então, sempre quando eu tiver uma insaturação numa dupla ligação entre carbonos, eu vou usar esse infixo en. O in eu vou usar para indicar a subclasse dos alcinos, que vai ser quando você tiver a presença de insaturações, só que numa tripla ligação covalente entre carbonos. Uma observação importante: pode existir um hidrocarboneto que tenha mais de uma dupla, pode ter mais de uma tripla, pode ter duplas e triplas ao mesmo tempo. E aí existem detalhes sutis que você precisa tomar cuidado. Indicar as quantidades, mas isso daí aos poucos eu vou te explicando. O sufixo é o final do nome do hidrocarboneto. Ele vai indicar que é um hidrocarboneto. No caso de outras espécies orgânicas, esse sufixo vai te indicar qual é a função orgânica daquele composto, que está relacionado ao grupo funcional. Para o hidrocarboneto, então, que não é uma função orgânica, é uma classe de substâncias, né? Ele não tem grupo funcional, ele é indicado sempre pela letra O. Então, todo hidrocarboneto vai ter o final do nome terminando com a letra O. Então, isso vai ser padrão para praticamente todo composto orgânico. Nós estamos começando pelos hidrocarbonetos, mas é uma base de raciocínio que vai te servir para várias outras nomenclaturas que a gente vai comentar para frente. Vamos lá, vamos tentar aplicar essa nomenclatura básica para esses exemplos que eu coloquei aqui. Começando pelo composto orgânico mais simples que existe, que é um hidrocarboneto de um único carbono. Não tem jeito nem de representar pela fórmula estrutural esquelética, já que tem um carbono só. Então o CH4, que é a fórmula molecular do composto orgânico mais simples, quase que falei o nome, vai ser chamado como? Se ele tem um carbono só, o prefixo vai ser
match. Como ele tem um carbono só, não existe ligação dupla nem tripla com outros carbonos. Então, por definição, por padrão, nós vamos usar o infixo -an. Como ele é um hidrocarboneto, a terminação será O. Daí você descobre de onde vem o nome metano para o CH4. No caso de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, prefixo para 4, but. Se só tem ligação simples entre os carbonos, o infixo será -an. Eu vou ter um alcano. Como é um hidrocarboneto, terminação O. No próximo exemplo, eu tenho 5 carbonos. E existe uma insaturação, no caso, numa dupla ligação entre carbonos. O que você tem que fazer? Você vai ter que enumerar essa cadeia. Sempre comece pelo lado mais próximo da insaturação, para estes casos. Então, vou iniciar a numeração daqui, da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso indicar onde essa insaturação está. Então, vai ficar assim. O prefixo para 5 é pente. Agora eu tenho que indicar o infixo. Existe dupla, então o infixo vai ser en. Vai remeter à subclasse dos alcenos. Mas eu tenho que dizer onde essa dupla está. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar um hífen depois do pente, colocar o número do carbono onde inicia a insaturação, no caso 2, outro hífen, para depois colocar o infixo en. Então eu indico a posição e depois a presença da ligação dupla pelo infixo en. E é o hidrocarboneto termina em O. Para o próximo exemplo, a gente vai usar a mesma lógica. A diferença é que agora você tem duas ligações duplas. Então, tecnicamente, você usaria 2 ens, para você entender. Para você não precisar de fazer isso, o que nós vamos fazer? Você enumera novamente do lado mais próximo da extremidade que tiver a insaturação. Então, aqui a insaturação está mais próximo dessa ponta, eu começo a enumerar daqui. E aí, na hora que eu for indicar a posição, eu vou indicar a posição das duas insaturações separadas por vírgula. E depois eu vou indicar que existem duas, pelo prefixozinho di. Então vai ficar assim, são 5 carbonos, prefixo pente. Quando você tem duas ou mais insaturações do mesmo tipo, ou seja, duas duplas ou mais, duas triplas ou mais, você vai aumentar a letrinha A aqui, ó, então vai ficar penta. Aí você vai colocar o hífen para indicar as posições. 1 e 3, separado por vírgula, indica que foram duas posições, então di para indicar as duas posições, e então você coloca o infixo, que é en, porque é o que relaciona com a dupla ligação. Como é um hidrocarboneto, a terminação é O, do mesmo jeito. Então fica penta 1,3-dieno. Algumas pessoas gostam de falar das subclasses de hidrocarboneto. Por exemplo, tem dupla, pode ser classificado como um alceno? Tecnicamente sim, mas aqui como são duas duplas, tem gente que prefere ser mais específico e dizer que é um alcadieno, de duas duplas. Daí vem esse A e esse finalzinho dieno aqui. Então indica um hidrocarboneto que tem duas duplas. Se tivesse 3, seria trieno. E é por isso que eu não acho tão válido ficar memorizando esse monte de nome de classe. Eu prefiro pensar em alcano, alceno e alcino. Aí o que eu faço? Eu vou sempre pensar nesse lance aqui. Se tiver mais de uma do mesmo tipo, apenas coloco esse A e sempre vou indicar todas as posições e os prefixos de quantidade. Di, tri, tetra, penta e por aí vai. Bom? No último caso, eu tenho a insaturação mais próxima dessa extremidade. Então vou começar a numerar daqui. Então vai ficar 1, 2, cuidado aqui. O ângulo entre a tripla ligação e a simples é sempre de 180 graus. Então se a ligação tripla acaba aqui tem um carbono. Cuidado com isso, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 carbonos na cadeia. Prefixo para 7 carbonos, ept. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Ept. Tem mais de uma insaturação, mas elas não são do mesmo tipo. Então não vou colocar esse A aqui. Então vai ficar ept hífen. Agora eu vou colocar as posições das insaturações seguidas dos respectivos infixos, sempre indicando a dupla primeiro, independente de qual é a posição dessas insaturações. Então, no caso, a dupla eu vou indicar primeiro. Então vai ficar hífen 4, hífen en. Então indiquei a posição de onde tem a dupla. E agora eu vou colocar a posição 1 e indicar que existe a tripla, in, ok? Infixo in, calcino. E a terminação vai ser O, porque é um hidrocarboneto. Então a pronúncia desse nome ficaria ept 4en 1 ino. Quando
você tiver o número 1 indicando uma coisa no composto, e se tiver só uma dessa coisa, traduzindo, o 1 aqui é a posição da tripla, e só tem uma tripla, eu poderia omitir esse 1, colocar 4 em nino, tudo junto. Mas você pode, não quer dizer que você precise omitir. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixe aí nos comentários pra gente. Deixe o seu like também, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, e eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!